Nessa vida cotidiana, ficamos envolvidos em nossos trabalhos e com muitos problemas para resolver. Queremos dar atenção a várias coisas e perdemos o foco daquilo que realmente importa. Sempre na correria, pregávamos que havia tempo para tudo, mas nunca tínhamos tempo para nada. Perdíamos o nascer do sol e sua partida, os sorrisos e abraços de tanta gente querida, a convivência com a família. Até que tudo mudou. Todo mundo sossegou. E agora temos tempo para tudo de novo. Ler a Bíblia com atenção, orar sem pressa, tomar café juntos e retomar os laços que viviam desatados. Deus está nos chamando para mais perto, para nos encher do amor que cura, da luz que dá a direção, e então nos usar. Posicione-se. Seja referência. Igreja Batista Nacional da Paz, uma igreja para abençoar a sua família. Sabe, irmãos, a Bíblia nos fala que um profeta, uma noite como qualquer outra, creio eu que quando ele orava, ele foi arrebatado. E quando ele se viu, ele estava diante do trono do Senhor, no santo lugar. E a Bíblia fala que havia anjos que voavam, que cobriam seus pés e o seu rosto, e que a glória de Deus envolvia aquele lugar. Sabe, era tanta glória que aquele profeta, ele se desesperou, porque ele sabia onde ele habitava, e ele sabia tudo que nos seus lábios era pronunciado. E no desespero ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Como se um grito de misericórdia e de socorro ecoasse no santíssimo lugar. E a Bíblia nos diz que o anjo voou até ele e com a brasa viva tirada do altar tocou os seus lábios. Oh Deus, é como se aquele anjo dissesse: agora a sua iniquidade está toda apagada, você pode adorar conosco. Agora você pode se envolver na glória do teu Pai. Agora você pode dizer: santo, 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 santo. João Batista disse: eis que eu batizo com água, mas virá aquele de quem eu não sou digno de amarrar as alpargatas. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo.
mas Ele vos batizará com fogo do altar. Para que, igreja? Para que você possa adorar junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Meu Senhor, Rei da glória, Santo é o Senhor. Tua igreja te adora, dando honras e louvor. Pra te adorar, pra te exaltar, diante do teu altar, diante do teu altar. O teu altar tem fogo, o teu altar tem glória. Os anjos cantam santo e a tua igreja adora. O teu altar tem fogo, o teu altar tem glória. Os anjos cantam santo e a tua igreja adora. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou te adorar. Recebe, Senhor, agora, me envolve com tua glória. Recebe o meu louvor, eu vou te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou te adorar. Santo, 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 santo. Tudo que nós queremos, Senhor, é que o Senhor nos leve ao nível de adoração em que nós não possamos mais, Senhor, estar preso, Deus, a tudo em nós que nos impede de diante do trono te adorar, Senhor. Tudo que nós queremos, Senhor, é declarar a tua santidade, dizer que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo. Então inclina, Senhor, da glória, inclina o teu ouvido para nós e recebe, Senhor, recebe o nosso louvor. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar,
diante do teu altar, eu vou te adorar. Recebe, Senhor, agora, me envolve em tua glória, recebe o meu louvor. Eu vou te adorar.
Senhor Jesus. Aquele que tem fôlego, adore ao Senhor. Castigados em Jesus, sai do chão pra adorar. Se entregou por amor, se entregou, se entregou.
Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos com a ministração da palavra de Deus nesta hora. Senhor e Deus, nós te damos graças. Nesta hora, Senhor, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é grande em misericórdia, cheio de poder. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, porque a cada manhã se renovam as Suas misericórdias, e nós queremos neste dia glorificar o Seu nome. Pedimos, Senhor, a assistência do Seu Espírito Santo, a graça, o favor, a Sua ajuda, a provisão do Senhor. Entra com providência, Senhor, divina, para podermos saber o tempo que nós estamos vivendo. Clamamos ao Senhor pelas nossas próprias vidas, pela nossa família, pela igreja do Senhor em todos os 4 cantos da terra. Abençoa, Senhor, o teu povo, que o reino de sacerdotes possa, Senhor, cumprir a missão que o Senhor compartilhou com eles. Que nós possamos falar do Teu amor nesta hora final. E que o povo Te conheça, Senhor, para que glorifique o Teu nome. Nós Te pedimos assim e Te damos graças. Abençoa-nos neste momento da ministração da Tua palavra. Prepara-os a terra, o coração, para que a semente possa cair em boa terra e dar frutos para a glória do Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Quero ler o texto, primeiro texto nesta hora, capítulo 60, livro do profeta Isaías, capítulo número 60. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Glória a Deus. Queremos falar nesta hora sobre o tema da natureza, da missão que Deus deu para a igreja. A natureza da missão de Deus dada para a sua igreja, para o seu povo. Queridos, a obra de Deus, a obra da pregação do Evangelho, ela tem a sua origem na pessoa de Deus. Tudo que Deus faz é baseado no seu caráter. E não é diferente com a obra missionária. Deus deixou uma tarefa clara, evidente e específica. O cumprimento dessa tarefa vai realmente fazer a diferença entre aqueles que são filhos de Deus, são nascidos da palavra do Espírito de Deus. O desejo de cumprir essa ordem que Deus deixou. Nós todos conhecemos o texto que fala ide, um imperativo de Deus, uma ordem direta de Deus para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Então,
Queremos falar nesta manhã, nesta hora, sobre a natureza dessa missão. A igreja necessita entender que o seu ministério intercultural, consiste ou constitui o centro da razão da sua existência. Falo de novo. A igreja precisa compreender claramente que o ministério que ela tem é um ministério intercultural, ou seja, é uma tarefa que atinge, que deve alcançar a todas as nações da terra. E esse entendimento é o centro da razão de ser da igreja. Muitas pessoas já perguntaram, e talvez nós, nesta hora, podemos nos identificar com essa pergunta. Nós já fizemos em algum momento essa pergunta: para que eu existo? Aquelas perguntas existenciais que na verdade todo ser humano tem. Qual é a razão da minha existência? Por que eu fui criado? Qual o motivo principal da minha existência? Então, queridos, a chave para a participação do homem com Deus na sua missão, a chave para que o homem no sentido de gênero, homem ou mulher, como eu posso participar, como eu posso viver o propósito de Deus na minha vida, o centro da vontade de Deus na minha vida, como eu posso estar certo? A chave para que nós possamos viver o que Deus tem para nós é obedecer nesta missão. Faça o que fizer, fale da salvação. Não há outra mensagem, não há outro tema mais relevante, mais absoluto, mais importante. Não há nada que alegre, que glorifique ao nosso Deus, ao Deus triuno, ao Deus eterno, o Deus verdadeiro, o único Deus. Não há nada que o exalce, que o glorifique, que alegre o coração de Deus, que o honre, do que falar dele para as pessoas que ainda não o conhecem. Então, o texto base, o coração, o centro da palavra que fala em João, capítulo 3, verso número 16, todos nós sabemos. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, amados, entrando no assunto dessa palavra, a natureza da missão tem pelo menos 5 fundamentos. O primeiro deles, em que está baseada a missão de Deus? Primeiro fundamento dessa natureza, ou dessa ordem que Deus deu, dessa tarefa que Deus deu ao seu povo, é a natureza de Deus, é a própria natureza dele. A teologia da missão procura estudar a missão de Deus, os objetivos, os efeitos, tudo que Deus faz tem relação íntima com quem Ele é. Tudo que Deus faz revela a natureza de Deus. Estamos falando de Deus Pai. O tema da natureza de Deus é muito vasto. Seria impossível nós tentarmos falar. Jamais ninguém falou tudo a respeito de Deus. Mas veremos alguns aspectos, pelo menos 3. Falar de Deus, como Ele é, quais são os seus atributos, como Ele age, como Ele pensa, como Ele se comunica. Em primeiro lugar, 3 aspectos da natureza de Deus. Deus é amor.
Romanos 5:8 fala isso. Nisto prova Deus o seu amor para conosco, em que sendo ainda pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. Então, queridos, primeira característica do caráter. Se o caráter de Deus é o fundamento dessa missão, da obra de Deus, a missão é dele. A missão é de Deus. Deus está cumprindo uma tarefa. Deus está fazendo algo. A revelação fala, a Bíblia é o relato dessa missão, desse trabalho que Deus tem. Então, primeira característica da natureza de Deus, em quem está basada, primeiro o fundamento da natureza dessa missão, de salvar o homem, é o seu amor. A segunda característica, Deus é luz. Luz significa conhecimento. Luz significa salvação. Luz significa libertação. Luz significa sabedoria. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a libertação de Deus. Deus é luz, e esta luz destrói as trevas. Destrói as trevas, a confusão, a mesmice, o horror, a vida escrava de todas as pessoas. Luz que traz entendimento, luz que traz clareza, luz que traz sossego, paz. João 8:12, falando da luz, característica do caráter de Deus, disse: Jesus falou, eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas. Olha que texto maravilhoso, mas terá a luz da vida. Deus se preocupa, meus queridos, com os homens. Deus não quer que o homem viva nas trevas, que o homem viva na escravidão, na confusão. Deus quer que toda pessoa, que todos eles venham e vejam qual é a forma de vida que pode levá-los ao caminho da eternidade. Deus não quer que as pessoas continuem num caminho que os afasta e os leva diretamente para um lugar chamado inferno, lugar de condenação eterna. E por isso nós necessitamos da luz. Lerei um texto aqui, aliás, nós já lemos, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Todas as nações se encaminharão a tua luz, para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Esse é um texto que fala sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus é a salvação de todas as nações, de todas as pessoas. O terceiro característica do caráter de Deus, em quem está fundada essa missão. Deus é Espírito. João 4:24. Esta forma de todas as coisas criadas. João 4:24. Permita-me ler aqui. Assim está escrito na palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, ainda outro texto em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, fala: Ele é Rei da eternidade. Ele é incorruptível e invisível.
está fora do alcance de todos os nossos sentidos. Ninguém jamais viu a Deus. Há outro texto que nos fala, 1 de João 4,12. Em Isaías, o profeta pergunta: a quem comparareis a Deus? Ainda nosso universo, tudo que foi criado por Deus, os mundos, fica sem glória, fica pálido, fica pequeno e ínfimo, ao lado do poder, da glória, da grandeza de Deus. Quero ver outro texto aqui em Isaías capítulo 40. Podes abrir tua Bíblia e ver junto comigo, 2 versos apenas. Isaías 40, verso 22 e verso 23, falando sobre Deus e luz, sobre o caráter, a grandeza de Deus, a magnificência de Deus, a glória de Deus. Isaías 40, 22 diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos ou gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 26: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele chama as estrelas pelo seu nome, ele conhece. Não há nada oculto, ele é luz. Ninguém tem que falar para Deus sobre as pessoas. Há um texto que fala: ninguém precisava dizer para Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é o Verbo, o poder criador de Deus, a palavra que criou todas as coisas, que se fez carne. Ninguém precisava falar com Jesus nada, porque ele conhecia as intenções dos homens. Ele conhece todas as coisas. Davi, entendendo isso, falou: escudrinha o meu coração, Senhor, sonda-me e conhece-me. Olha dentro de mim, olha no meu âmago, no meu íntimo. Vê se há em mim caminho de perversidade, caminho torto, e guia-me pelo caminho eterno. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu essa revelação. Deus é infinito em conhecimento, é luz. Deus é Deus universal e eterno, e se revela nas Escrituras como santo, amoroso, justo, e deseja fazer-se conhecido. Ele criou o homem para a sua glória. Isso está em Efésios capítulo 1. Eu quero ler também esse texto. Toma nota, querido. Por que Deus deixou essa missão para o homem? Por que é tão importante que o homem que conhece Deus pregue a palavra, anuncie a palavra? Essa é a base da natureza da missão. Estamos vendo o primeiro aspecto, a primeira das 5, falamos que iríamos ver 5 fundamentos. Estamos vendo o primeiro fundamento, o caráter de Deus. Encerrando esto, Efésios capítulo 1, diz assim, 4 ao 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É impossível falarmos tudo aquilo que são os atributos, a natureza, o caráter de Deus, mas queríamos deixar isto como o primeiro fundamento da missão que Deus tem dado para a igreja. O segundo fundamento é a natureza encarnada do ministério de Jesus, é a obra do Verbo que se fez carne, é a obra do Emanuel, do Deus conosco. Deus tabernaculou, fez a sua habitação. Aquele grande mistério, ó profundidade das riquezas. O Deus eterno, grandioso, infinito em todo que é bom. Ele decidiu vir. Ele interveio na humanidade. Ele fez a humanidade, fez a criação e depois ele entrou na criação. Como é isso? A intervenção de Deus, a natureza encarnada do ministério de Jesus. É o segundo fundamento da natureza da missão. Por que é importante que você pregue? Mas pregue bem. Por que é importante que eu fale do amor de Deus, mas que fale bem? Que seja vaso de honra, mesmo que de barro. Que sejamos canais da glória de Deus, dispenseiros da multiforme graça de Deus. A natureza encarnada do ministério. A encarnação aconteceu em um tempo e um lugar específicos. Deus decidiu manifestar-se, revelar-se e fazer-se conhecido à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus, a imagem visível de Deus. Jamais ninguém viu a Deus, mas o unigênito do Pai, Ele nos mostrou, nele habitou, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele veio para deixar-nos exemplo a seguir. 1 de Pedro 2, 21. João 1, 18. Dar a conhecer. Ele veio para dar a conhecer. O que significa dar a conhecer? Significa manifestar. Jesus veio literalmente para revelar, para dar a conhecer. Jesus veio para mostrar. Jesus veio para dar a conhecer a Deus. Jesus é Deus manifesto em carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Chamado Verbo de Deus. João 1:1. Uma palavra é um meio de comunicação. Uma palavra é um meio de comunicar-se. Como nos comunicamos? Através da palavra. A palavra audível, a palavra falada. É o meio da comunicação. E Deus usou esse meio. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele o excelso comunicador. Ele é o divino comunicador. Ele sabe se fazer entendido. Ele sabe se comunicar. Então Deus usou essa comunicação. A vinda de Jesus foi a comunicação do Pai para conosco. A revelação do Pai. Seu amor ao seu povo. Jesus foi a comunicação do amor de Deus para o povo.
Jesus é o maior exemplo da obra missionária, da obra da pregação. Terceiro fundamento da natureza dessa tarefa que Deus nos deu. Por que é importante que a igreja pregue? E muito mais agora. Sempre foi importante. Sempre foi. Através das épocas. Jesus disse: eu estabeleceria a minha igreja. As portas do inferno que se estabeleceram, se colocaram no mundo. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo já foi julgado. Tudo vai acontecer conforme Deus falou. Porque é importante que o único povo autorizado por Deus, as únicas pessoas, porque Deus deixou um povo aqui? Porque Deus disse, Jesus disse: estabelecerei a minha eclesia. É o corpo vivo de Jesus. Pedras vivas. Nomes que se dão para a igreja. Santos de Deus. Filhos de Deus. Servos de Deus. Paulo disse: eu, servo do Senhor Jesus. Exército do Senhor. O soldado, ele fica firme na batalha. Porque é importante que este povo pregue a palavra. Terceiro fundamento é a natureza do Evangelho. Lucas 2:10 afirma isto. Leremos aqui Lucas capítulo 2, verso 10. É uma palavra de ensino. Então estamos vendo alguns textos. Lucas 2, verso 10 e 11, na verdade. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual a natureza? O terceiro fundamento da importância da base, do fundamento da tarefa que Deus nos deixou, da palavra, da mensagem, da evangelização, ou da pregação da palavra, é a natureza do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Todo mundo espera boas notícias. Como é bom recebermos uma boa notícia, meus queridos. Eu espero boas notícias, nós estamos esperando. Eu creio nas boas notícias. Faz alguns dias entraram, levaram os instrumentos, equipe de som do local onde nós fazemos o culto. E estamos orando, a igreja está: pastor, e aí, encontrou? Não, ainda não encontramos. Mas eu espero boas notícias. Ou são estes mesmos porque foram consagrados há mais de 20 anos, 15 anos. Instrumentos foram comprados, ninguém tocou outra música a não ser de adoração, de louvor, e a gente está orando e chorando, junto com minha esposa e alguns irmãos da igreja. 1 ano de fundação da igreja. Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas. Estou orando para que Ele se converta nessas pessoas que entraram e levaram. Que se encontrem com o Deus Todo-Poderoso. Uma notícia boa vai acontecer, eu creio. Mas melhor, mais importante, a notícia maior é a salvação. Você não tem que ficar pensando nessa vida de dor, de angústia. Se nossa esperança, se nossa alegria só se limita para esta terra, para estas coisas, seríamos os mais miseráveis de todos. Se nós esperamos só aqui nessa terra termos o quê? O bem-estar. É um direito, não é verdade? As nações, as instituições, de uma forma camuflada, na verdade, estão falando: queremos o bem-estar dos necessitados. Será? O bem-estar dos órfãos, das viúvas.
os grupos. Queremos alimentar aos famintos. Será verdade isso? Sabe quem tem essa autoridade para falar? É a igreja, é o povo de Deus. Quais são as intenções das pessoas quando dá algo? Mas não saindo da mensagem, mas a natureza do Evangelho é que há uma boa notícia de verdade, há alguém que ama de verdade e se preocupa de verdade. Essa mensagem, essa natureza do Evangelho é universal, o Evangelho é universal. Será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, Mateus 24:14. Por que é importante? Porque é o Evangelho, a igreja, só a igreja, os santos de Deus, reino de sacerdotes, só eles, só o povo que se chama pelo nome cristãos, filhos de Deus, nascidos da água, da palavra e do Espírito, nascidos de novo. Jesus disse: Nicodemos, tens que nascer de novo. A natureza da igreja também é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 10. Poder. A igreja tem tarefa, a responsabilidade não somente de anunciar, falar, mas de provar, de viver. Ei, vocês, olhem para nós. Essa é a igreja do Senhor. Vejam como nós lidamos com os nossos problemas. Como nós resolvemos os problemas. Essa é a mensagem da igreja. Como nós cuidamos um do outro. E eu quero falar uma palavra com coração quebrado. Será que nós estamos vivendo isso? Porque o mundo ainda não conheceu Jesus. Porque todos precisam, todos esperam, todos necessitam uma boa notícia. Todos têm necessidade de um Salvador. Até aqueles que não creem. A fé deles é essa: não há Deus, não existe. Mas eles precisam. Por que será? O que está vendo o mundo dentro da igreja? O que está vendo o mundo naqueles que anunciamos? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é amor, Deus é amor. Onde está esse amor? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. É poder de Deus, quer dizer, não só temos que anunciar, mas também provar este amor, vivê-lo. Seja sarado, Jesus Cristo te sara. Ele é a tua provisão. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e possamos viver. Creio que antes do final de todas as coisas, antes do arrebatamento da igreja, o Senhor fará. Ele não perde em batalha, Ele deu tudo. Jesus morreu. Varão de guerra, varão de dores, perdão. Ele é o grande general, o El Shaddai, poderoso na batalha. Deus não perde batalha. Antes do acontecimento das coisas do fim, Deus vai resgatar, Deus vai salvar. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que está na impiedade, na maldade, na escravidão. Mas precisamos anunciar. A natureza do Evangelho é um dos fundamentos da importância, manifestado como graça. A natureza do Evangelho
condutor de vida e de imortalidade. O Evangelho transmite vida. Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Olha que texto maravilhoso. 2 de Timóteo capítulo 1, verso 10. Finalmente, ou em quarto lugar, o Evangelho. Antes de ir ao quarto lugar, o Evangelho deve ser anunciado por causa da sua natureza, porque é a única solução para o homem caído. Quarto lugar, qual é o fundamento? Qual é o quarto fundamento da natureza, da importância de pregar a palavra, de que a igreja pregue e fale? A singularidade da fé cristã. É eminente a fé que o homem é salvo. Melhor dizendo, é mediante a fé, é através da sua fé que o homem é salvo. Efésios 2, 4 e 5, pela graça sois salvos mediante a fé. É singular a fé do povo de Deus. Por que é singular? Porque há um só objeto da nossa fé. A nossa fé tem um endereço, é uma pessoa. Só Ele é digno da nossa confiança. Maldito é o homem que confia no homem, a respeito de salvação, a respeito de vida eterna. Maldito é aquele que confia no seu braço, na sua força. Quantos confiaram na sua própria força? Teve um homem que, quando estava começando o ministério, estava no seminário, na verdade, lá no Betel Brasileiro, em João Pessoa, na Paraíba. Primeiro ano que cheguei no Brasil, íamos evangelizar, ficamos em uma vila, umas casas perto da praia de Tambaú, linda praia, homens, famílias ricas, e fomos bater as portas, tinha umas pessoas na porta, e falei: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo lhe ama. O homem virou para mim e falou: que nada, não me fale de Jesus Cristo. Eu tenho um Deus, falou, eu tenho o meu Senhor. Assim, desse jeito. A minha confiança está no meu dinheiro. Ele falou assim para mim, na minha riqueza. Que coisa. Eu peguei um choque, cheguei a ficar, meu Deus. Falei, ok, que Deus o abençoe. O Senhor lhe dê outra oportunidade para ouvir, porque somente Jesus Cristo salva. Eu falei assim, e aí ele seguiu falando. Que Jesus vai pregar para outras pessoas. Parece até algo saído de um filme, né? Mas foi verdade. Isso foi verdade. A singularidade da fé. A fé cristã é singular, porque é direcionada para uma pessoa: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Faz toda a diferença. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. Por que é importante? Qual é a base do Evangelho? Da importância dessa vamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque há uma fé singular. Só Jesus salva e a igreja prega. É o único povo autorizado. Indo para o final, em quinto lugar, o quinto fundamento da importância, da natureza dessa missão, dessa ordem que Jesus dá. Por que a igreja precisa pregar? É a ação e participação da igreja na Mission Day. A missão é de Deus. Mission Day. Deus, a missão de Deus, Ele está cumprindo uma missão. A missão do Pai é reinar. Ele é rei absoluto, soberano. Jamais saiu nem sairá do seu lugar. O trono de Deus é um trono sempre eterno. Trono de justiça. Sempre eterno. Deus habita na eternidade. Deus não é tocado pelo tempo, pelo espaço. A ação e participação da igreja, o privilégio. Deus chamou um povo, primeiro Ele chamou uma cidade, uma família. Abraão,
eu te abençoarei, terás uma família, será uma nação, e a tua luz eu te iluminarei. Eu quero salvar todas as nações da terra. Você será o canal. O povo de Israel rejeitou ao Salvador, ao Messias, o crucificaram. Só faltaria uma semana para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Uma semana de anos, 7 anos. Quando Jesus entrou, proclamado: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Mas o povo crucificou. Houve uma pausa e Deus abre um período. Deus é Deus de projetos, de planos, de eternidade. Deus já tinha provisto. Jesus morreu, sim, mas agora Ele estabeleceu a igreja. Deus nos chama a participar dessa missão que Ele tem. A missão de Deus é rei. Ele é rei e seguirá sendo rei. A missão do filho, pagar o preço do resgate. E a missão da igreja é servir, é compartilhar, é anunciar, é adorar, é honrar ao rei, com tudo. Deus nos chama a participar como voluntários que amam e querem obedecer e cumprir a sua obra. Então, no Antigo Testamento, Deus chamou Israel como luz para as nações. Isso está em Isaías 49, 6. Éxodo 19, 4 ao 6. E no Novo Testamento, Deus chama a igreja para ser esta luz. 1 de Pedro 2, 9. Reis e sacerdotes. Vós sois reis e sacerdotes, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável, maravilhosa. Deus usa o homem como instrumento na missão. Ele está trabalhando através da igreja. Deus está trabalhando através da sua igreja. Não devemos menospreciar, não devemos tomar em pouco valor o poder transformador da graça de Deus. E Deus te chama a ti e me chama a mim. Eu quero fazer uma oração. Senhor, alinha minha vida. Arruma os meus conceitos, meus valores. Quais são os teus valores? Quais são os meus valores? Quais são as nossas prioridades? Quanto tempo nós temos ainda aqui? Se alguém morrer, acabou o tempo. Todo dia morrem pessoas. Eu não estou tentando trazer nada, tocar na tua alma ou fazer nada disso. É uma realidade. Muita gente está cogitando quantos anos a igreja tem ainda. Serão passados mais 7 anos? Mais 15, mais 20? Oh, irmãos, hoje é o dia. Se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não é só para salvação, é para alinhamento. O povo que está preparado vai ser levado pelo Senhor. O povo que ama a vinda do Senhor, que prega o Evangelho, que se santifica. Lembre-se das virgens, das 10 virgens. Vamos fazer uma oração. Se esta palavra tocou no teu coração e o Espírito de Deus te chama, e Ele te chama mesmo. Orem para que Deus envie obreiros, pessoas para falar e, se possível, pregar com a sua palavra. Mas a pregação é a vida, as atitudes, as palavras, os gestos, os olhares, uma mão estendida, o dar algo, uma oração por alguém no WhatsApp. A igreja está viva, a igreja está aberta, a igreja está cumprindo o seu papel. Feche seus olhos, se pode, e faça uma oração. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira.
ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Pai, obrigado, Senhor. Aplica esta palavra em nosso íntimo, que a nossa mente seja renovada, Senhor. Que não nos conformemos com este século, mas que sejamos transformados pela Tua palavra e alinhados pelo Teu Espírito Santo. Endireita nossos caminhos, ajuda-nos a colocar em prioridade, em ordem de prioridade, de importância, com resultados eternos, Senhor. Ajuda-nos a olhar como o nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador olha. Ajuda-nos a sentir como Ele sente. Dá-nos um pouquinho daquela compaixão que está em Cristo Jesus. Pelas nossas próprias vidas, consagrando-nos a Ti, afastando-nos do mal. Basta já o tempo da ignorância, do tempo em que a gente talvez não entendia a importância de consagrar a vida, de esperar ao Rei, porque logo Ele virá. E fazer aquilo que é mais importante, mais precioso, a única razão da nossa existência, da nossa estada aqui na terra. O único que tem resultados e frutos eternos. Falar do Teu amor, fazer conhecido o Senhor entre as famílias da terra, em todos os cantos da terra. Pai, levanta sacerdotes, levanta servos, levanta os atalaias, Senhor. Acorda os atalaias, que possamos ouvir a voz do amigo do noivo, a voz do Teu Espírito. Possamos levantar os nossos olhos ao céu e ver os sinais que já se fazem reais, visíveis, antes da Tua vinda. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti, e eu declaro em nome de Jesus, ministro uma palavra profética na Tua direção, meu irmão, minha irmã. O Senhor te levantará com um amor renovado, que o que te impedia buscar a presença de Deus seja dissipado em nome de Jesus. Todo pecado, toda mesmice, toda vergonha, toda perca de tempo, todo espírito roubador, distração do mundo, desejos mundanos, tudo isso se desvaneça em nome de Jesus. Que a glória de Deus desça sobre a tua vida e você seja renovado. Volte ao primeiro amor, volte à casa do Pai. E aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, tenham um encontro com Jesus e sejam servos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia, te dê a paz do Senhor, queridos. Muito obrigado.